projeto na Flórida quer que o setor empresarial brasileiro invista em escolas com ensino bilíngue. Estados Unidos vão facilitar vistos para imigrantes com domínio em inteligência artificial. Brasileiro de 30 anos morre na Filadélfia e família pede ajuda para levar corpo a Minas Gerais. Patrulhas norte-americanas trocaram tiros e capturaram um homem com 10 explosivos na fronteira sul. E atenção, New York, New Jersey e Connecticut vão aumentar o salário mínimo em janeiro de 2024. Só neste ano, mais de 20 estados já reajustaram os valores. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Consulado Geral do Brasil em Miami, na Flórida, lançou a campanha Adote uma Escola, com o objetivo de engajar a comunidade empresarial brasileira. A ideia é que executivos, empresas e instituições invistam em colégios que têm o português na grade curricular. A Cone Rocha tem todas as informações pra gente. Aulas de português como essa devem se tornar mais comuns nas escolas da Flórida, com a ajuda e o patrocínio do setor empresarial brasileiro. O programa Adote uma Escola foi feito para que companhias, instituições, bancos, personalidades e outros interessados invistam dinheiro em colégios com ensino bilíngue, de aulas eletivas ou de programas after school. Com o crescimento da comunidade brasileira no estado da Flórida, o ensino do português vem se destacando e, por isso, ganhando apoio e iniciativas como essa, que foi idealizada aqui pelo Consulado Geral do Brasil em Miami. Nessa primeira fase do programa, 5 escolas serão financiadas pelo Banco BB Américas. Todos os recursos serão investidos exclusivamente nos programas de língua portuguesa, como projetos de capacitação de professores, compra de material ou equipamentos e promoção de eventos sobre a cultura brasileira. E saiu a lista da revista Nature com as 10 personalidades mais importantes para a ciência no mundo. E tem brasileira nesse ranking de 2023, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Marina Silva foi chamada pela publicação de Protetora da Amazônia. O artigo diz ainda que a ministra transmitiu ao mundo neste ano mensagens de esperança e defesa do meio ambiente que animaram os especialistas. Em agosto, ela disse que o desmatamento da floresta amazônica tinha reduzido em 43%. A revista destacou que foi a única boa notícia em meio aos inúmeros destaques negativos de aquecimento global. A Nature destacou ainda que o atual governo brasileiro é responsável por uma reviravolta na proteção ambiental da Amazônia e que, por isso, merece esse destaque nessa conceituada revista britânica. E atenção, se você é um profissional, estudante ou pesquisador de inteligência artificial e quer vir ou ficar aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca vai facilitar e simplificar os pedidos de visto para atrair esses perfis de imigrantes para o território norte-americano. A ideia é descobrir talentos que trabalham ou pesquisam essas tecnologias emergentes e desenvolver grupos de mão de obra qualificada no território americano. A Casa Branca determinou às agências do país que considerem novas formas de atrair e reter trabalhadores, estudantes e pesquisadores com domínio em inteligência artificial. Para atender ao governo americano, os departamentos de Estado, Segurança Interna e de Imigração vão simplificar os processos, o tempo de espera e facilitar os vistos para requerentes com experiências nesse sistema ou outras novas tecnologias. Os órgãos americanos possuem 90 dias para se adaptar às novas determinações. Especialistas acreditam que possa surgir um novo tipo de visto apenas para esse perfil qualificado no próximo ano. A medida faz parte do pacote anunciado pelo presidente Joe Biden em outubro, que visa iniciativas relacionadas à segurança, inovação e padrões de controle dos sistemas de inteligência artificial nos Estados Unidos. A governadora democrata do estado do Arizona voltou a pressionar a Casa Branca para resolver a crise na fronteira sul. Katie Hobbs disse que Joe Biden, infelizmente, não está fazendo o suficiente. A crise que vive a região, com um aumento sem precedentes no número de imigrantes fazendo a travessia ilegal, já causa impactos econômicos fortíssimos no estado, que tem o turismo como carro-chefe.
Por dias, a blogueira de viagens Christine Haynes tem a praia de Rock Point inteira só para ela. I'll give you a little view here. I am by myself. Olha isso, eu estou sozinha. Todos esses hotéis atrás de mim são muito movimentados. Isso aqui é muito estranho, diz ela neste vídeo publicado em uma rede social. É que essa é hoje a situação de muitas cidades que fazem fronteira com o México. Antes eram cheias de turistas. Agora são regiões fantasmas, que colocam em risco comércios, hotéis, restaurantes, grandes e pequenos negócios. It's pretty unprecedented and pretty eerie. Antes do fechamento do posto de passagem de Lukeville, o mais movimentado do Arizona, o vai e vem turístico através dessa porta de entrada de janeiro a outubro atingia em média 950 mil pessoas por mês, só na direção do Arizona. We were on track to set a new record, potentially through the end of the year. Luiz Ramírez trabalha com o aconselhamento de empresas norte-americanas sobre como avançar e ampliar as oportunidades nas regiões de fronteira. Ele diz que o que está acontecendo no Arizona hoje é sem precedentes. People with a passport, visa, coming to go shopping. O impacto da baixa movimentação turística afeta gravemente o comércio, que está às moscas. O governo do estado pressiona a Casa Branca para reabrir o porto de Lukeville e enviar ajuda de compensação financeira aos afetados pela crise, que, segundo a governadora, está fora de controle. Depois do intervalo, a partir de janeiro, aumenta o salário mínimo em New York, New Jersey e Connecticut. E família de brasileiro que morreu na Filadélfia conta com a solidariedade da comunidade para levar o corpo para Minas Gerais. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Atenção, comunidade. A família de um mineiro que morreu na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, pede ajuda para arcar com os gastos para o translado do corpo lá para o Brasil. O homem de 30 anos foi encontrado morto em casa há cerca de uma semana. A causa ainda não foi divulgada pelo IML local. Davidson Lucas Pereira Terrinha era conhecido como Birutão. Ele estava morando aqui nos Estados Unidos há cerca de 2 anos e trabalhando como carpinteiro. Natural de Capitão Andrade, no interior de Minas, ele deixa um filho de 4 anos. A família disse que está muito abalada e agradece a solidariedade da comunidade brasileira aqui no país neste momento tão difícil. E quem mora e trabalha em New York, New Jersey e Connecticut, a gente tem uma boa notícia. Em janeiro do ano que vem, o salário mínimo vai subir. Só na Big Apple, o valor vai para $16. A governadora disse que a ideia é acompanhar a inflação e aliviar o bolso de milhares de trabalhadores. A reportagem é da Carolina Camargo. New Yorkers are getting a pay raise. First of all, the January 1st, the minimum wage will go into effect. It goes to $16. Em 1º de janeiro, um novo salário mínimo entrará em vigor. Vai para $16 por hora em New York, Westchester e Long Island, declarou a governadora Kathy Hochul em uma coletiva de imprensa. A intenção é aumentar o salário para acompanhar a inflação persistente, que continua puxando os valores dos produtos e serviços para cima. Para garantir que os novos salários sejam adotados por todos os estabelecimentos e empresas, o Departamento do Trabalho de New York lançou uma campanha que incentiva os trabalhadores a denunciarem empregadores que violarem a nova lei. O aumento do salário também vai acontecer em New Jersey. Em 2024, vai passar para $15,13 por hora. E em Connecticut, vai chegar a $15,69. Lembrando que o salário mínimo federal ainda está tabelado em $7,25 por hora desde junho de 2009. Mas cada região tem autonomia para fazer mudanças. Só neste ano, mais de 20 estados já reajustaram os valores. E já é uma tendência no cenário macroeconômico ver os governadores e os políticos pensando muito na capacidade financeira dos trabalhadores e também fazendo com que as empresas pensem e reflitam muito sobre até que ponto vale a pena aumentar muito o valor dos produtos. Realmente é uma injeção de ânimo já para começar o ano de 2024, com as pessoas tendo mais capacidade de compra, mais um ajuste inflacionário, tendo mais equilíbrio na sua vida financeira.
E eu acho super válido essa questão do aumento, porque todo aumento é bem-vindo e já faz uma diferença na vida da gente. Claro que não é o que a gente almeja, mas já é alguma coisa. Na fronteira sul, todas as patrulhas e agentes de imigração foram colocados em alerta para risco de possíveis dispositivos explosivos. É que soldados do lado mexicano da fronteira encontraram ontem pelo menos 10 artefatos improvisados com um homem que estava tentando entrar aqui nos Estados Unidos. Os agentes mexicanos faziam a patrulha de fronteira quando perceberam um buraco no muro e um homem que passava pelo local rumo aos Estados Unidos. Houve troca de tiros e o suspeito acabou detido do lado americano da fronteira. O homem levava uma AK-47 e pelo menos 10 explosivos improvisados. As autoridades acreditam que o material seria usado para abrir outros buracos na fronteira sul para o uso do tráfico de drogas ou tráfico humano. Um alerta de perigo iminente foi emitido dos dois lados da fronteira entre o México e os Estados Unidos. A ordem agora é parar e verificar mochilas e bagagens suspeitas de qualquer imigrante. No Oriente Médio, Israel anunciou que tropas mataram por engano 3 reféns capturados pelo grupo terrorista. Foi a primeira vez que o exército admitiu um erro tão grave na operação militar realizada na faixa de Gaza. O governo disse que a ação aconteceu numa zona de intensos combates contra o Hamas. A guerra na região completou 70 dias. Hoje, os extremistas voltaram a disparar mísseis contra Jerusalém. Os detalhes com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. As sirenes voltaram a soar na região de Jerusalém nesta sexta-feira. O domo de ferro interceptou os foguetes e estilhaços caíram sobre uma casa. Ninguém ficou ferido. Nos últimos dias, o exército de Israel reforçou a ofensiva em Khan Yunis, no sul de Gaza. Os militares mataram vários agentes do Hamas na região, localizaram um lançador de foguetes e acessos à rede de túneis, além de apreenderem armas na casa de um dos chefes do grupo terrorista. Hoje, Israel atualizou o número de reféns em Gaza para 132, dos quais 112 estão vivos. O gabinete do primeiro-ministro declarou ainda que 113 são homens e 19 mulheres. 2 são crianças, os irmãos Ariel e Kfir Bibas, e 10 dos reféns têm mais de 75 anos. Nesta sexta-feira, o exército diz ter recuperado os corpos de 3 reféns, entre eles o de Elia Toledano, de 28 anos, que havia sido sequestrado na festa rave na fronteira com a faixa de Gaza. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o jornal Américas no Ar. No próximo bloco, Coca-Cola anuncia que mais de 2.000 unidades da bebida foram vendidas contaminadas. E a polícia apreende mais de 1 milhão de cigarros eletrônicos falsificados que seriam vendidos principalmente para os jovens do país. Atenção, quase 2.000 caixas de Coca-Cola Diet, Sprite e Fanta Laranja foram vendidas contaminadas. Segundo a fabricante das bebidas em lata, esse lote estava contaminado com o que definiram como material externo. As bebidas que sofreram da contaminação foram comercializadas em lojas de varejo no Alabama, no Mississippi e também na Flórida. Mas até agora, nem a Coca-Cola nem a FDA divulgaram informações sobre esse material que estava dentro das latas. A empresa disse que começou a notificar os mercados sobre esse problema no dia 6 de novembro, mas muitas embalagens já haviam sido vendidas para as festas de Thanksgiving. A FDA está alertando os consumidores para verificar se tem em suas casas qualquer um dos itens recolhidos. Para saber quais são os lotes contaminados, basta acessar o site da FDA. E a agência responsável por administrar e regulamentar remédios e alimentos aqui nos Estados Unidos, a FDA, confiscou mais de 18 milhões de dólares em cigarros eletrônicos que estavam no mercado para serem vendidos sem autorização. A apreensão foi feita durante uma operação conjunta do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras e da Polícia Californiana. Os produtos foram interceptados no setor de cargas do aeroporto de Los Angeles. De acordo com a FDA, foram confiscadas 1,4 milhão de unidades de cigarros eletrônicos falsificados produzidos na China. Entre eles, cópias de marcas bem populares, como Elf Bar e Funky Republic. Os traficantes tentaram fazer os produtos passarem despercebidos pelas autoridades ao serem listados em meio a produtos importados como brinquedos e sapatos. Mas uma investigação prévia já estava de olho na carga,
que escondia os perigosos cigarros eletrônicos falsificados. O material já foi encaminhado para ser destruído. Segundo as autoridades, o combate a esses produtos ilegais é essencial, porque se os e-cigarettes aprovados para a venda já causam uma crise de saúde pública, principalmente entre os jovens, imagina os danos que os produtos falsos são capazes de fazer. Agora um dado alarmante. Cresceu o número de casos de câncer de pulmão em pessoas não fumantes aqui nos Estados Unidos. Olha, principalmente entre as mulheres. A repórter Eloá Urazem mostra pra gente que 20% dos casos diagnosticados são de pessoas que nunca pegaram num cigarro. Este ano, quase 250 mil americanos serão diagnosticados com câncer de pulmão, alertou em discurso o presidente Biden. Essa doença é a principal causa de morte por câncer, tanto entre homens como entre mulheres. O que o presidente americano falhou em comunicar foi o fato de que o câncer de pulmão está afetando também de maneira desproporcional aqueles que não são fumantes, principalmente as mulheres. De acordo com dados da organização Women's Health Access Matter, o câncer de pulmão feminino disparou 84% nos últimos 42 anos. Cerca de 20% delas nunca fumaram. Essa doença em pessoas sem o vício de fumar geralmente tem ligação com poluição, histórico familiar e até o famoso fumar passivamente, como é chamado o hábito de estar constantemente exposto à fumaça do cigarro alheio. A alta taxa de mortalidade da doença tem a ver com diagnóstico tardio, já que muitos pacientes demoram a apresentar sintomas. Por isso, os médicos recomendam, além de check-ups periódicos, a investigação de alguns sinais que poderiam passar despercebidos. O câncer pode estar central, muito perto dos brônquios, ou mais na intimidade do pulmão. O câncer mais central manifesta como tosse, mas o câncer mais periférico ele é mais insidioso. Por exemplo, o adenocarcinoma, que é o câncer do não fumante, né, ele é mais insidioso. Então, a pessoa começa a ter um mal-estar, muitas vezes febre, emagrecimento. Então, assim, o melhor que a medicina pode fazer é te oferecer a prevenção. Então, as pessoas devem ter a sua rotina, o check-up, né, e o check-up respiratório, né, o médico respiratório, o pneumologista, ele vai saber, olha, você tem, né, exposição a pássaros, você vai à caverna, como é que é seu trabalho. Então, toda essa parte, o médico pneumologista faz. No próximo bloco, companhia aérea lança campanha solidária para clientes ajudarem crianças doentes a viajar pelo país. E a gente mostra uma formatura emocionante que rolou em Nova York, com mãe e filha se formando na faculdade ao mesmo tempo. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. Final de ano é o período em que se registra o maior número de boas ações e atos de solidariedade. Por isso, algumas empresas aproveitam esse clima natalino no ar para incentivar campanhas que são maravilhosas. A United Airlines, por exemplo, está pedindo às pessoas que vão viajar no final do ano para doarem milhas à organização Make-A-Wish. Essa ONG realiza sonhos de centenas de crianças com doenças graves. A Carla Marinho conta essa história pra gente. É hora de levar os sonhos de muitas crianças às alturas e a United Airlines quer ajudar nesta viagem. Basta doar qualquer quantidade de milhas acumuladas para a ONG Make-A-Wish. Essa organização realiza os desejos de crianças com doenças graves, como o câncer, por exemplo. Até agora, mais de 2,3 milhões de milhas já foram doadas a Make-A-Wish pelos associados Milhas Plus, somente no mês de dezembro. Parece muito, mas ainda é uma gota no oceano de desejos a serem atendidos. A organização precisa de quase 3 bilhões de milhas aéreas por ano. Por isso, é hora de arregaçar as mangas e fazer a sua ação de solidariedade. Os médicos dizem que o desejo realizado devolve às crianças esperança e força para lutar contra a doença e que isso pode transformar a vida de toda uma família. No território americano, pelo menos um desejo é concedido a cada 34 minutos e cerca de 70% deles envolvem uma viagem de avião. Se cada um doar um pouquinho,
mas um pouquinho mesmo, não precisa ser algo grandioso, mas um pouquinho durante o ano todo vai estar fazendo a vida de muitas pessoas desamparadas um pouquinho mais feliz. E não só elas, mas o seu coração vai bater muito mais forte. Pensa nisso. Yeah, I feel so excited, but slightly scared. And I feel like I'm on a TV show. Bacana essa iniciativa, hein? Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do clima para esse final de semana em boa parte do país. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 39. Nova York, sol entre nuvens, mínima de 44, máxima de 52. Norfolk, a gente também tem friozinho, tempo encoberto, mínima de 42. Atlanta, mesma coisa. Jacksonville tem chuva, gente. Tampa, trovoada. Miami, a mesma coisa. A máxima nessa região é de 75 graus. New Orleans, chuva à vista. E Houston, tempo encoberto, Evelyn. Esse tempo segue encoberto em Brownsville e em San Antônio, também com a mínima chegando a 39, bastante friozinho. Em El Paso, ainda mais frio previsto, mínima de 33 e máxima de 63. Já chegando em Albuquerque, mínima de 29, gente. Em Phoenix, o tempo fica um pouquinho melhor, né, com relação a esse calor. Já em Las Vegas, 66 de máxima, 42 de mínima, mais ou menos igual a Phoenix. E em São Francisco, na Califórnia, a previsão vai ser de tempo encoberto, com a máxima não passando dos 63 graus. E vocês viram aí no nosso mapa que a Flórida está com tempo bem ruim. É que uma forte tempestade está se aproximando do estado pela costa do Golfo e vai deixar o tempo muito instável ao longo do final de semana. As autoridades alertam que a previsão é de chuvas torrenciais capazes de provocar inundações em muitas regiões, sobretudo no sul do estado. A intensidade dos ventos também deve ser forte. Por isso, certas áreas correm risco até mesmo de sofrer com quedas de energia. Então, toda a comunidade brasileira que vive aqui no estado deve estar atenta. O tempo só vai começar a melhorar ao longo da segunda-feira. E a gente fala agora de uma história que viralizou nas redes sociais e está fazendo um tremendo sucesso entre os jovens e também as pessoas mais velhas. É sobre uma dupla graduação que aconteceu em uma faculdade de Nova York, mas não de duas matérias, tá, gente? De duas pessoas. Mãe e filha acabaram recebendo juntas os diplomas. Foi ao som de gritos e muita comemoração que mãe e filha subiram de braços dados ao palco para receber o diploma de graduação. Tania e Barbara Wings eram um puro orgulho da dupla conquista. Eu demorei muito para chegar aqui. Eu tenho 58 anos, uma família e decidi voltar a estudar. E foi ótimo, contou feliz a formanda que é mamãe e avó. Barbara disse que seguiu os passos da família e optou se formar em serviços humanos. Agora ela pretende usar a experiência pessoal e acadêmica para ajudar outras pessoas a voltarem a estudar e seguirem seus sonhos. Yes, it is in the bloodline. We love helping people. We're here for everyone and we just love doing what we love doing. E para quem ainda tem dúvida se isso é possível ou medo do desafio, mãe e filha têm um recado. Se eu posso fazer isso, vocês também podem. Apenas faça, não pense nisso. Você pode fazer qualquer coisa que colocar na sua mente. História bonita, hein? Evelyn, hoje é sexta-feira, é dia do beijo, né? Dia do beijo, a gente recebeu vários pedidos, estamos até nos achando aqui importantíssimas, gente. Mas ó, escolhemos hoje um beijo especial para uma pessoa que comenta toda vez nas nossas redes. É o Carlos Alberto Gomes de Souza. Até olhei porque o nome é comprido, gente. Carlos Alberto Gomes de Souza, um beijo grande para você e obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo enorme, Carlos. Obrigada pela companhia. Esteja sempre com a gente. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora, gente. Vocês ficam com mais um episódio da reapresentação de Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Um bom final de semana. Até lá.